O que pode às vezes acontecer, problema de conexão, derrubar, mas daí a gente já volta, vê onde é que parou e segue o baile, beleza? Tá todo mundo aí? Tranquilo, tranquilo, falta só o Dino, mas vamos começar. Pessoal, lista de hoje. E aí? Eu vi que a Roberta já comentou ali sobre a questão 3, achou estranha, né? Já vamos ver. E olha que o que você achou estranho, eu acho que a gente já viu isso num outro exercício. Vamos chegar lá daqui a pouco. Nessa primeira leva, mais alguma questão curiosa? Né? Nessa primeira leva de 5 aí? Não está ouvindo? Está ouvindo? Ó, então é só você, Lu. Dá uma olhadinha aí, porque os demais estão ouvindo, né? Juliano? Sim, Ok, sim. ok. Mônica, ok. Então é algo local aí, tá? Não, tenta sair e entrar de novo, então, né? Porque tá todo mundo ouvindo, né? Não adianta eu falar para ela, né? Vou botar aqui. Nossa, que calor, né? Meu Deus. Ok, Lu. Então, vamos lá, vamos começar. Pessoal, primeira questãozinha nossa. Aí, beleza. O dispositivo de armazenamento de dados, SSD, Solid State Drive, é caracterizado como uma unidade de estado sólido. A tradução, ela mesma já fala isso, né? Por quê? Cara, questãozinha engraçada, estranha, né? Por que a gente chama de unidade de estado sólido? Porque é feito de alumínio? É porque as informações são armazenadas nela em memórias flash e RAM. Não possui componentes móveis. Não utiliza magnetismo como forma de gravação. O SSD, ao contrário dos antigos disquete, não é flexível. Olha, eu acredito que a tua dúvida pode ter ficado entre duas aqui, né? O fato de comparar com o disquete, que era flexível, ok? E o fato de não possuir componentes móveis. Mas veja, o HD também não é flexível, né? Só que o HD tem toda aquela mecânica, né? O disco que gira, né? Então, realmente, a gente chama de unidade em estado sólido. Por quê? Porque ela não possui componentes móveis. É uma das características que a gente descreve, aborda a respeito do SSD. Questãozinha estranha, curiosa, mas falando de uma memória que volta e meia aparece em prova, ok? Resposta para essa, letra C. Letra C. Ó, beleza? Quem mais aqui? Vamos para a próxima. O Linux é um sistema operacional considerado proprietário? Não. Considerado software livre. A gente sabe que ou um ou outro, né? Ou um ou outro. Então não tem como estar 1 e 2 certa. Não tem como estar 1 e 2 certa. Uma delas vai estar certa. Então, vamos lá. Não é todas erradas e não é todas certas. Quem está certo aqui? Levante a 2. Misto. Isto é, meio proprietário, meio livre. Não. Na verdade, nós temos algumas classificações que entram nesse mérito de meio, onde a pessoa se utiliza de parte do programa, né, para desenvolver e cria ferramentas agregadas a ele que são proprietárias. Mas o sistema operacional como um todo, o Linux, ele segue aquelas regrinhas. O fato de você poder usar para qualquer propósito, o fato de você poder, né, estudar o seu funcionamento, fazer modificações, o fato de você poder redistribuir e as melhorias você poder colocar à disposição.
Isso é o conceito, isso é o que define um software livre. Então, quem está certo aqui, apenas a 2. Letra B de bola. Ok? Vamos lá. Chegamos agora na questão que a nossa amiga teve dificuldade não, né? Achou estranha. Não sei se mais alguém teve dificuldade nesta. Pessoal, não, tranquilo. Juliano, tranquilo, né? Fernando, Lu agora está ouvindo. Lu está ouvindo agora? Sim, Legal. estou. Então, veja, Lu, quando dá um probleminha de áudio, né? E pelo visto os demais estavam ouvindo, sugestão, sai, entra de novo, né? É algo local, perfeito? Bem, Ok. então vamos resolver essa, então. Vamos ver qual é a dificuldade que temos nessa daqui. Primeiro, que é uma função soma-C. Como é que funciona o soma-C? Tem o soma-C de 2 e tem o soma-C de 3. Esse é o soma-C de 3 argumentos. O primeiro argumento é o intervalo de comparação. Eu acredito que a Roberta tenha achado estranho o fato de ser C2.C. Isto, Roberta, é quando eu quero dizer que é toda a coluna, da primeira célula até a última. Então, em vez de colocar C1, 2 pontos, C, 1 milhão e alguma coisa, não. Eu coloco C2.C. Então, Eu não lembrava disso, professor. E a gente já tinha visto isso. Pois é, outra mas questão. faz tempo, né? Faz, né? Por que que a gente está Não lembro. revisando? Porque muita coisa que a gente Sim, fez, a gente acaba esquecendo. Aquilo que a gente vê 10 vezes é mais difícil esquecer, mas aquilo que a gente vê uma ou outra, né, é uma questão atípica, né? A gente se atrapalha. Ok? Então, eu estou comparando toda a coluna C. É claro que na prova você não sabe o que tem no C500, no C1000, no C, você não sabe. Vamos imaginar que a única coisa que tem conteúdo é aqui, ó. É aqui. Eu estou comparando a coluna C com qual critério, com qual condição? A condição é ser C5. C5, cadê C5? 1. Então, quando a coluna C for mês 1, mês 1, mês 1, mês 1, soma o equivalente, o terceiro argumento é a coluna de soma. Existe a coluna de comparação, a condição e a coluna de soma. A coluna de soma é a coluna D. Então eu vou somar o equivalente do D. D1, sim, soma 43. D1, sim, soma 120. D1, sim, soma 15. Resultado, 178. 160, 178. Resposta, letra C. Veja, não é difícil, mas que realmente a pessoa fica, pô, será que não faltou alguma coisa? Será que não teve problema na questão? Não é? Não. É para dizer que eu estou envolvendo toda a coluna e toda a coluna. Perfeito? Mas se fosse para chutar, na hora da prova eu ia fazer isso. Veja, né? Eu ia ter que sair de algum jeito, né? E daí chutando. Sim. Então, aí você vai tentar usar o que você lembra da questão, da função, tentar resolver dentro do que dá. Né? Agora, quer ver? Ó, olha só, nenhuma das alternativas, ó. Vai que isso aqui gera algum erro, né? Vai que isso gera alguma situação que não tem como resolver. Então, realmente, não, né? A letra D dá margem à pessoa pensar, não, esta função ela vai ser rejeitada porque não tem como representar o intervalo dessa maneira. Então, a pessoa pode ter ficado na dúvida entre a letra D. Ok? Mas de resto de valores, né? Quem conhece a função soma C sabe que, ó, independente, eu estou comparando com o mês 1 e estou querendo somar vendas. Porque nenhum valor aqui é pequeno, né? Ele não está querendo somar os meses, ele está querendo somar as vendas. As vendas do quê? C5, que é o mês 1. Tá? Então, resposta, letra C. Deixa eu ver aqui. Ó, o Juliano também ficou em dúvida nessa. Esclarecida a dúvida, Juliano, Roberta, tranquilo?
Fernandão, beleza? Sem mistério? Mônica, show nessa? Tranquilo, tranquilo. Vamos lá, vamos seguir, vamos seguir. Vamos para a questão número 4. Questão número 4 é uma questão de menu, né? Menu. Um usuário precisa inserir uma tabela. Essa aí o Fernandão não tem como errar. Né? Em um documento do Writer, é possível encontrar o recurso necessário em um dos menus dentro do aplicativo. Assinale que indica a guia correta, né? O menu correto. Onde é que está a tabela? Eu quero inserir uma tabela. Eu não vou inserir. Eu não vou inserir, porque para a tabela tem um menu que é dela, né? Essa é a dica? Tá? Não é no exibir, não é no formatar, não é no ferramentas. É no menu tabela. Fácil, fácil. Pessoal, lembrando que o fácil ou difícil é relativo. Depende do que você já viu do assunto, tá? Então, eu pego muita gente ainda que está estudando, viu pouco sobre o LibreOffice, né? O cara está recém começando a querer baixar o LibreOffice e ele cai nessa, porque o enunciado já fala, eu quero inserir. É óbvio que a pessoa vai querer marcar no menu inserir. Tá? E aí chega lá e descobre que não tem. E o pior, né? Quando o cara vem do Word, no Word é na guia inserir. O BR Office, a versão antiga, tinha no inserir. Então, dependendo de que época o cara estudou, que material ele estudou, né, que aplicativo ele estudou, ele vai errar esse tipo de questão. Tá? Então, para nós aqui é tabela, no próprio menu tabela. Vamos para a próxima? Vamos para uma de internet, falando sobre cookies. Cookies são o quê? Bem, o conceito de cookie para nós é o seguinte, é um pequeno arquivo texto gravado na máquina do usuário, contendo informações sobre preferências de acesso a um determinado site. Então, eu visito um site e ele se encarrega de gravar no meu computador informações sobre essa minha visitação, sobre esse meu acesso. Agora, vamos ver como é que eu consigo encaixar isso aqui nas alternativas. Os cookies são informações armazenadas em um servidor web. Não, está armazenado no computador do usuário. Cara, teve uma questão antigona mesmo, do Ministério Público da União. Falava bonitinho esse conceito, só que a diferença da letra A para a letra B é um arquivo texto, né, contendo informações de preferência de acesso, gravado na máquina do usuário, letra B, gravado no servidor web. Então, ele jogava com essa diferença. E aí eu digo para o aluno, eu tenho, junto ao navegador, a possibilidade de limpar, excluir os cookies. Eu tenho essa opção. Junto lá com limpar histórico, limpar temporários, eu tenho excluir cookies. Se eu posso excluir cookies, o que você acha? Eu vou excluir coisas que estão gravadas na minha máquina ou coisas gravadas na máquina de terceiro. Óbvio que eu estou limpando coisas do meu computador. Então, são informações armazenadas no computador do usuário por um site em que ele visitou, contendo preferências de acesso a esse site. Está aqui. Resposta é B de bola. É B de bola. São informações sobre o tamanho do disco do computador do usuário. Né? Nada a ver com internet isso, porque a internet é guardar o tamanho do teu HD. Acerca do tipo e da velocidade do processador do computador, não. Informações armazenadas secretamente no computador do usuário e depois movidas para outro computador. Não, né? Tem nada de secreto, não é movido para outro, não. É lido, ele é acessado pelo servidor. Quando você visita a página novamente, ele busca naquelas informações o idioma, algumas características do acesso, ela é acessada, mas não movida para outro computador. Não, resposta é B de bola. Ok? Bem, eu diria que nessa nossa primeira prova, acho que não deu 5-0, mas quase, né? Um 4. De repente se atrapalhamos naquela de planilha, mas as outras eu acho que
Tranquilão, né? Tranquilão. Beleza? Mais algum comentário? Podemos seguir? Deixa eu ver aqui. Macete do Fernando, isso mesmo, né? Tal do tabela, né? Cada um produzindo aí, né? A tarefa do dia, a tarefa da semana, né? Produza o macete, produza a dica para a gente comentar aqui, né? Discutir aqui. Legal. Vamos para a próxima prova. Próxima série de 5. De 6 a 10. Tivemos alguma questão mais complexa, mais elaborada? Ou tranquilo, tranquilo? Beleza? Mônica, ok? Lu, tranquilo? Fernando, Juliano? Pessoal, só lembrar os colegas, né? Apesar de ser essa aula nossa EAD, o grande segredo da aula é a nossa interação, é a nossa discussão, tá? Então, se tiver dúvida, pergunta, se tiver, participa, interage. Se não, né? Senão a gente vai cair naquela mesmice que a gente tenta fugir, né? Ah, não, eu não quero assistir aula gravada, eu não quero. Não é gravado, é ao vivo, ao vivo. Você pode interagir, pode perguntar, você tem toda essa, né? Não digo nem direito, é quase obrigação, tá? Quase obrigação, perfeito? Vamos lá, vamos para a próxima então. Vamos ver se tem alguma que a gente possa criar alguma pegadinha aqui. Ó, questão número 6. Para armazenar dados e executar programas, os computadores dispõem de um recurso fundamental, a memória. A memória. Falou memória, falou armazenamento. Onde é que o dado é armazenado? Na memória. Sobre diferentes tipos de memória, analise a sentença a seguir. HD e SSD, duplinha boa, são memórias primárias? Não. São memórias auxiliares, são memórias secundárias, são memórias de massa. Estou dando essa variaçãozinha de sinônimos que ele volta e me comenta, tá? Por quê? Primário não é. Primário é RAM e ROM. RAM e ROM. E a RAM é um tipo de memória secundária. Trocou as bolas. Trocou as bolas, ok? Joga a primária para a RAM e joga a secundária para o HD e o SSD, ok? Então, do jeito que tá, um tá furado. Um estando furado, já risca aqui, né? Vamos para 2. Tu sabe que primária é RAM e ROM. Olha a ROM aí, ó. Olha a ROM. Memória ROM, Read Only Memory. É uma memória somente de leitura. Por que eu falo que somente leitura? Porque ela já vem gravada de fábrica. Se ela já vem gravada de fábrica, cabe ao computador, quando você liga, apenas fazer a leitura da informação que está lá, que é a tal da BIOS. Ok? A memória ROM, Read Only Memory, tem seu conteúdo escrito na fábrica e não é possível alterar o seu conteúdo. Legal, legal. Veja, muita gente questiona e reclama dessa questão. E eu falo que reclama com razão, porque existem as variações da ROM, EPROM e EPROM, que você pode fazer a alteração, a regravação da ROM. Então eu falo que é possível fazer uma regravação? É possível fazer essa alteração? Sim. Mas essa alteração é uma coisa bem mais técnica. Não é o tipo da coisa, faça você mesmo em casa. Não, não. Então, se fosse uma prova de área específica, uma área de TI, eu diria, pô, é uma questão que ia ter muita rejeição. O cara ia reclamar da questão. Mas, para uma prova de leiga, como o nosso, né, nosso caso, né, não é uma área de informática, eu entendo que o que vem na ROM já vem gravado de fábrica. Pronto. Não podendo eu, Zezinho, eu, usuário comum, fazer alterações. Ok? Então, A2 está ok. Se A2 está ok, não ajudou muito, só tirou aqui, tá? Porque, ó, ou é 2 e 3, ou é só A2, ou A2, 3 e 4. É agora. Vamos lá. 3. Memória cache é dividida em níveis.
e é sempre mais veloz do que a RAM. Lembra da pirâmide? Vamos refazer a pirâmide? Pirâmide é outra dica, outro macete legal, né? A pirâmide é outro macetezinho legal. Olha só, como é que é a pirâmide? A pirâmide, ela tem 4 andares, 4 representantes. Você encontra em alguns materiais na internet, cara, uma pirâmide cheia de divisão. Cara, daí eu falo, não ajuda em nada. O cara guardar todos aqueles níveis, né? Fica complicado. Aqui você tem, eu falo, o que interessa para efeito de prova, o nosso tipo de prova, são esses 4 andares. Para baixo é volume, capacidade de armazenamento. Para cima é velocidade, ok? Então, inversamente proporcional, né? Beleza. Quanto mais próximo do topo, mais rápido é, maior a velocidade e menor é o volume. Quem está no topo da pirâmide? O registrador. Quem está na base da pirâmide? O HD. E aí, na sequência, a cache. E depois a RAM. Tá? São os 4 representantes que geralmente são discutidos em prova. E aí, claro que eu sei que a cache ela tem aqueles níveis L1, L2, L3, né? Antigamente, bota antigamente lá, na época dos 386, ele só tinha uma memória cache L1. Depois surgiu mais uma fatia de cache L2, que inclusive era um pente de memória agregado à placa-mãe. Depois ele trouxe esse L2 para dentro do processador. E hoje nós temos processadores com L3, um terceiro nível de cache. Ok, tá? Então eu falo que hoje, isto aqui está dentro do processador. Tanto o registrador, que é a fila de espera, como a cache, que é aquela memória para agilizar o processo. Mas qualquer nível de cache é mais rápida que qualquer tipo de RAM. Beleza? É o que a questão trouxe aqui para nós. Vamos lá? Beleza. Então, a memória cache é dividida em níveis, sim, L1, L2, L3, e é sempre mais veloz do que a RAM. E sempre menor do que a RAM. Mais rápida e menor. Ok, 3 gostei. Se o 3 eu gostei, vou riscar aqui. Agora ainda tem a 4 para definir. 4. HDs são memórias voláteis. Acabou. Mas SSDs são não voláteis. Na verdade, as memórias secundárias, CD, DVD, disquete, pendrive, HD, SSD, fita magnética, zip disk, memória secundária, ela tem como característica ser não volátil. A guarda definitiva. Então, 4 está errado. 4 está errado, risca aqui. Quem está certo? Letra B de bola. 2 e 3. Perfeito? Tranquilo. Ok. Deixa eu só ver se tem alguma manifestação aqui. Só um segundo. Só um segundo. Meu microfone está funcionando? O meu? O teu tá. Tô te ouvindo. Pá. Manda aí um recado. Só um abraço. Não, não, nada, não. Tá passando. Tá bem. Tranquilo. Vamos lá. Então vamos seguir, pessoal. A questão número 7. No Linux, o comando que permite abrir, né? Faltou um Rzinho aqui. Abrir um diretório é... Cara, eu quero abrir um diretório. Se eu quero abrir um diretório,
CHMOD não tem nada a ver com as permissões. Abrir não é criar e nem excluir. E aí, você marcou o quê? LS ou CD? CD. CD. Acessar, navegar, abrir, tá? Então, a ideia de eu quero abrir para quê? Para ir para aquele diretório, eu quero acessar aquele diretório, eu quero, né? Não quero ver o conteúdo, eu quero abrir o diretório. Eu vou dar o comando CD, porque LS é listar, apresentar o conteúdo. Legal, facinho, né? Facinho. É que às vezes, veja pessoal, já tive situações como essa. O aluno pega e decora a palavra-chave. LS lista, CD navega ou muda de diretório, de change, né? Muda de diretório. Qualquer palavra diferente que a banca usar, o cara fica perdidão. Ah, não entendi assim. Ah, tem o mesmo sentido. Então, às vezes a banca faz você pensar um pouco mais, tá? Então, realmente, a ideia de abrir, acessar, navegar, mudar de diretório, passar de um para o outro, é a ideia do CD. Facinho. Ó, mais uma questão de soma C, hein? Soma C. Essa é aquele tipo de questão de estrutura. E nós falamos da estrutura. Tem um soma C de 2 argumentos, 2, e tem um soma C de 3 argumentos. O de 2, ele vai ter um intervalo, e vai ter uma condição. Olha só, primeiro que ele abre parênteses e começa com um ponto e vírgula, risca. Intervalo, condição, intervalo, condição. Ó, de novo, ó, ponto e vírgula, condição e depois intervalo, risca. Aí, aquilo que o aluno que não está acostumado com a função, ele pergunta em aula. Professor, quando eu coloco a condição, eu tenho que colocar essa condição entre aspas? Sim. Na verdade, esse sim, modo de dizer, né? Se eu pegar outra questão que também era de soma C, a condição era ser C5. Né? Se você pegar lá a questão número 3, era ser C5. Então, eu só botei a célula C5. Qual era o conteúdo de C5? 1. Agora, quando eu quero dizer que a condição é ser maior, menor, né? Algum tipo de comparação como essa, eu coloco a comparação entre aspas. Entre aspas. Se eu quisesse que a condição fosse ser 10, o número 10, eu poderia colocar simplesmente a célula que tem esse número 10. Sei lá, faz de conta que A3 tem o número 10. Então eu poderia colocar aqui direto A3. Mas eu não quero que seja 10, eu quero que seja maior, menor, maior, igual. Aí eu tenho que colocar essa condição entre aspas. Então eu estou riscando a letra B porque não tem as aspas na condição. Perfeito. Resposta aqui para nós, letra C. Facinho. Fácil, mas acredito que alguns possam ter ficado em dúvida entre B e C. B e C. Dúvidas? E esta, pessoal, a 9. Diz para mim o que você marcou na 9. Eu chutei B. B de bola? É. B de bola. Vamos lá. Ok, a B também. B também. Juliano. Bravo. AB. B. Olha aí. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar reproduzir ela aqui? Vamos tentar reproduzir? Como é que ele fala? Ao utilizar o LibreOffice Writer em português, em um documento que contém 5 páginas, necessita-se que somente a primeira página esteja no modo paisagem. Então, tem 5 páginas. A primeira está em modo paisagem. Ok? E aí depois, as páginas 2, 3 e 4 estejam no modo retrato. 2,
3 e 4 estão no modo retrato. Retrato, retrato e retrato. E a última, a página 5, ela volta a ser, né, paisagem. Isso, a primeira e a última, né, estão em paisagem. E as do meio estão em retrato. Opa, paisagem, paisagem. Eu posso ter isso? Posso. Para isso, entenda, para que esta página tenha uma formatação diferente dessa, eu tenho que criar uma quebra. É o que a gente chama de quebra de seção. Então, até agora eu tenho uma seção e eu tenho a segunda seção. Só que eu volto a ter uma outra formatação. Para ter essa outra formatação, eu devo ter uma outra quebra de seção. E aí eu vou ter a minha seção 3. Veja só que sacanagem. Eu tenho duas quebras de seção, perfeito, mas eu tenho 3 seções. Aqui ele está perguntando das quebras, mas ele podia sacanear vocês. Quantas seções eu tenho? 3. 1, 2, 3. Para eu ter 3 seções, eu tenho que ter 2 quebras. A quantidade de quebra é sempre um número menor, né? Então, eu tenho uma folha em retrato e a outra em paisagem. Então, eu tenho uma seção, 2 seções. Quantas quebras? 1. Ok? 1. Então, para nós aqui, para ter esse caso, realmente, resposta é B de bola. B de bola. Vamos jogar lá. Entendemos? Tranquilo? 2 quebras de seção. Lembrando que a quebra de seção também tem aquela história de quebra de seção contínua e quebra de seção próxima página. Esses são exemplos de quebra de seção próxima página. A próxima página é diferente. Vamos lá. 10. Com relação à internet, analise as afirmativas abaixo. Então, tem 4 lacunas a serem preenchidas. É um exemplo de navegador web. Opera é um exemplo de navegador web. Tá valendo. Firefox é um exemplo de navegador. Thunderbird não. Thunderbird é um exemplo de aplicativo cliente de e-mail. Vou riscar essa, tá? Firefox, tá valendo. E Chrome, tá valendo. Então, com relação à primeira, pode ser Opera, Firefox ou Chrome. Segunda, é o envio de informações, arquivos, a computador remoto, né? É envio a computador remoto. Cara, lendo assim fica até estranho, né? Até estranho. Eu estou enviando, né? É o envio de informações de arquivo a computador remoto. E aí, isso é download ou upload? Veja, FTP é protocolo, risca. FTP é protocolo, risca. Então, ficamos o que agora? Entre download e upload. Depois eu tenho, é o protocolo usado para visualizar uma página web. Protocolo, HTML não é protocolo. HTTP sim. É a linguagem utilizada para criar uma página. Eu diria que JavaScript é uma linguagem para criar recursos na página, mas HTML é a linguagem padrão. Então, para nós aqui, a resposta é letra B. B. Ok? Então, o envio de informações a computadores remotos, porque você tem a tua máquina local. O computador remoto é o servidor. Ok? É aquele computador distante. Perfeito? Eu estou enviando para um computador remoto. Estou fazendo um up. Se eu estivesse baixando, seria o download. Resposta é B de bola. Feito. Mais uma aqui, mais uma prova cumprida. Beleza? Alguma dúvida aqui?
Tranquilo, tranquilo. Tá. Os teclas de atalho, professor, da 9, Tecla de atalho para da 8, da quebra de sessão. quebra de sessão não tem tecla de atalho, Juliano. Quebra de página tem, que é o Ctrl Enter. Ah, é verdade. Quebra de coluna tem Ctrl Shift Enter. Quebra de linha também tem Shift Enter. Mas agora quebra de seção não tem. Não tem. Perfeito? Nem todo recurso tem tecla de atalho. Vamos lá, próxima. Dessa nossa próxima prova, da 11 a 15, alguma questão mais chatinha? Tranquilo. Tranquilo? Sim. Ó, então tá bom. Eu vou lançar como desafio para a próxima, né? Que cada um, antes de começar a nossa aula, sei lá, poste no chat o seu gabarito, né? Poste ou mande para mim, né? Um gabarito, né? Só para ver se vocês fizeram mesmo também, tá? Eu sei que, por exemplo, a de hoje, eu acabei mandando ontem já meia-noite, né? O ideal era mandar um pouco mais cedo para você poder ter tempo, né? Mas, né? Só para ver se o pessoal está tentando resolver mesmo, né? Então, vamos tentar buscar uma participação maior. Vou pedir que o pessoal mande o seu gabarito antes do início da aula, ok? Para receber o link, né? Senão não recebe o link, tá? Sacanagem, né? Vamos lá, vamos lá. Só voltando aqui, sai daqui, volta aqui. Aqui. Pessoal, você viu que na aula 1, depois a gente subiu ela lá para o YouTube, eu tenho mandado o link, e gostei, porque o pessoal tem assistido. Ao menos tem 13, acho que estava com 13, 12 visualizações, né? Então, acho que legal aí que o pessoal tem aproveitado. Vou rever o comentário, vou tirar uma dúvida aqui, né? A ideia é justamente essa. Eu falo, essa é a parte boa do EAD. Que na aula presencial, né? Foi. Professor, como é que você explicou na aula passada? Eu teria que explicar de novo, né? Aqui não. Aqui você vai lá e só rever o vídeo, tá? Vamos lá. 11. Tipo de conexão plug and play. Sabe que a conexão plug and play também é chamada de PNP. PNP. Plug and play é plugou, usou, que permite a conexão dos periféricos sem a necessidade de reiniciar ou desligar o computador, ou seja, com a máquina ligada. Funciona por alimentação elétrica. Trata-se de... Então, é uma conexão plug and play e também funciona para alimentar energia. Trata-se de quem? Paralelo, serial, ATA. Primeiro lugar, se é conexão de periférico, o serial ATA, a letra B, SATA, ela é uma conexão interna. Então não pode. Estamos pensando em conexões externas. Paralela, serial, USB. O engraçado que, o que é USB? Universal, serial, bus. Então, na verdade, a USB não deixa de ser uma porta serial. Só que é uma porta serial incrementada, mais rápida, passa energia elétrica, facilita o reconhecimento automático, é a cobrança do óbvio, né? Da cobrança manjada, USB. Ok? Então, além de passar energia, além de ser rápido, além de facilitar o plug and play, outra característica, eu posso conectar até 127 periféricos simultaneamente. Vamos para outra. 12. O comando do Linux usado para apresentar o conteúdo de um diretório. E aí? Não é informar em que diretório eu estou, seria o PWD. Não é para navegar entre os diretórios, seria o CD. MD é do Windows, RM é do Windows, sobrou quem? O velho e famoso LS. E apresentar o conteúdo, exibir o conteúdo de um diretório. Listar o conteúdo de um diretório. Letra C. Ok?
Facinho essa. Vamos para mais uma. Mais uma de soma C. Ó, estamos saindo craque aqui de soma C hoje, hein? Essa é o soma C de 3 argumentos. E aí, legal aquele comentário que eu falei, lembra? Eu posso colocar a condição entre aspas, quando é maior, menor, maior, igual, né? Agora, quando é exatamente o elemento, eu posso pôr diretamente a célula. Pega o A2, por exemplo. O A2 é tomate. Então, veja, eu estou comparando tomate. De A2 a A2, na verdade aqui deveria ser de A2 até A5, tá? A2 até A5. Eu até vou dar uma revisada se na prova, né, não foi questionado isso, porque tinha que ser... Porque acontece? Ele vai comparar uma coluna com a outra, né? Então, quando na coluna A do A2 até o A5 for tomate, onde é que é tomate? Aqui e aqui. Ele vai somar o equivalente no B2 até o B5. É tomate? Somo 12. É tomate? Não, não soma laranja. É tomate? Sim, somo 8. É tomate? Não, não somo ovo. 12 e 8, 20 tomates. Ok? Resposta, letra A. Letra A. Boa? Fácil. Vamos lá. Essa régua, que pode ser exibida na lateral ou na parte superior do documento, pode ter a sua fixação na tela controlada através de qual menu? Muitas vezes a pessoa abre o aplicativo, professor, para mim não aparece a tal da régua, né? A régua, ela é útil. A régua, eu consigo trabalhar as margens, eu consigo trabalhar o recuo, a tabulação pela régua. Então, a régua, você quer saber, você quer fazer referência a ela. Onde é que eu vou para ativar ou desativar a visualização da régua? Primeiro que layout da página não é do Writer, é do Word. Ferramentas, formatar, inserir ou exibir. Exibir. Vou ativar ou desativar a exibição da régua. Aquela régua vertical e horizontal. Horizontal para mostrar lá os recuos e a vertical, né, pode mostrar as margens, pode mostrar numa tabela a largura da linha, né, a altura da linha, perdão, a altura da linha, ok? Então nós temos uma régua horizontal e uma régua vertical. Eu vou aqui no exibir. Resposta, letra A. Ok? E a 15? A 15 nós já trabalhamos isso numa outra questão. E aí, acertamos essa? O que você marcou na 15? Cadê meu pessoal? Eu marquei A. A. Eu também, A. Coloquei D. Ó, A e B. Ó, as meninas, né? Só falar meninas aí até agora, né? A Roberta falou A Lu falou A e a Mônica falou B. Eu diria Não, D. B, a D de dado. D de dado. Ah, tá, desculpa, eu ouvi mal, tá? Porque eu diria o seguinte, A e B são a mesma coisa. A e B são a mesma coisa. Um é o termo em português, outro é o termo em inglês. Favoritos e bookmarkers são a mesma coisa. Então, teria duas respostas certas, ou seja, não é nenhuma das duas. Sinto muito, Roberta, sinto muito, Lu. Então, integrada ao navegador Firefox, a ferramenta que permite ao usuário salvar páginas da web para que sejam vistas depois, e esse depois mesmo até desconectado, em modo off, é o chamado Pocket. Pocket, ok? Nós vimos numa outra questão uma vez, um botãozinho que parece um escudo, parece um escudinho, ok? É a ideia do Pocket, ok? Você salvar essa página para você, eu quero ler ela depois. Só que depois a minha conexão não vai estar ativa. Estou indo pegar o ônibus, indo viajar, então eu marco algumas páginas. Veja, o favoritos é a marcação do link. É a marcação do link. Aqui é o conteúdo da página.
ok? Eu estou salvando o conteúdo da página para poder visualizar, ler ele depois, mesmo sem a conexão da internet. Não é biblioteca, não é histórico, é a figura do Pocket. Parabéns, Mônica, isso mesmo, beleza. E os rapazes, como não se pronunciaram, não levam parabéns, né? Fernandão e Juliana, mas eu ia marcar essa. Não falou, não falou. Mas eu acho que o Fernando botou Pocket. Ah, botou, será que no chat? Eu acho que ele escreveu isso. Ah, tá. Desculpa, Fernandão. Merece parabéns também, merece parabéns, tá? Eu só Lembrava. a voz da Mônica, mas não ouvi a mensagem aqui que o Fernando colocou no chat, tá? Tá lá, tá lá. Beleza. Então, porque essa a gente já tinha visto uma outra, mas tinha visto através do botão, né? Só mostrava a figura do botão. Show. Vamos para a próxima. Vimos aqui a nossa terceira prova, então, né? Terceira prova. Vamos seguir, pessoal? Vamos seguir, né? Bora. 16. Dentre os componentes de um computador, um deles é responsável por executar operações lógicas e cálculos aritméticos. Assinale a alternativa que contém o componente descrito. Quem é que faz a parte de operações lógicas e cálculos aritméticos? Na verdade, a primeira coisa que vem em mente é ULA. ULA, unidade lógica e aritmética. Mas aí o cara olha para as alternativas, não tem ULA. Não tem ULA. Então eu vou ter que pensar algo que né, que esteja trabalhando com a ULA, que a ULA esteja envolvida. Memória de acesso aleatório. Isso é a tal da RAM. RAM. Memória de acesso aleatório é a tal da memória RAM. Memória randômica, que a gente chama, né? Randomic Access Memory, tá? Memória de acesso aleatório. Então, não é o caso aqui, porque a memória só armazena. O disco é um tipo de memória, né? Perdão. O disco também é um tipo de memória. Então, memória não realiza operações lógicas e aritméticas, só guarda a informação, risca também. Sobrou o quê? Unidade central de processamento, também conhecido como CPU ou processador, gostei. O outro processador, o processador gráfico integrado, aqui é mais a parte de trabalhar imagens, e o chipset que define as características da placa-mãe. Limites de o quanto ela pode evoluir, que velocidade ela trabalha, mas quem pensa em processar é o tal do processador. Unidade central de processamento. Resposta, letra C. Apesar de falar processador aqui, esse processador está associado à parte gráfica, à parte de trabalhar a imagem, junto a uma placa de vídeo, algo assim. Então, resposta aqui, letra C. Vamos para mais uma. Para visualizar o endereço IP do computador em linha de comando, no console, no Linux, o analista deve utilizar qual instrução? E aí? Esta, marcamos o quê? A, B, C, D ou E? C. E? Marquei E. B de bola? E de escola. E de escola. Aí, professor, também. Opa, Juliano falando E também. Eco. Eco. Fernando. Boa, vamos lá. Primeiro Primeiro, Windows, né? ipconfig é do Windows, que não me interessa. DNS faz a resolução de nomes, a tradução do nome amigável para o nome numérico. LS é para mostrar o conteúdo de um diretório e man é para acessar o manual, o help. ifconfig, não esquece não, hein? Não é IP, é IF. Ah, mas que tá IP? IF, ele mostra as configurações da tua interface de rede. Placa de rede, configuração do IP que está configurado ela, tá? Então, ifconfig. Resposta, letra E. Boa.
Vamos para mais uma. Chega agora de soma C. Agora vamos para o conte. Conte. Conte temudo, ponto valores. Assinale a alternativa que contém o resultado que a célula D1 apresentará após ser preenchida a seguinte fórmula. Então, aqui no D1, alguém vai criar essa expressão. Conte valores. Veja que ele não está contando do A1 em diante, não. Ele está contando do A2. Do A2 até o C3. Até o C3. Ok? Tá contando isso. O que faz o conte valores? Conta células preenchidas. A2 é valor? Sim. Valor texto. A3 é valor? Sim. 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 Não interessa se é um O ou 0, é valor, interessa. 4, sim. Resultado, 6. Conte valores, conta células preenchidas. Veja, se ao invés de C3 fosse D3. Opa, D3, né? D3. Aí ele encaixaria essas aqui também, ó. Essa aqui também. Claro, opa, né? Claro que aí para nós dificulta, por quê? Poxa vida, né? Esta e esta, tá? Para nós dificulta porque você não sabe se o D2 está vazio ou tem um espaço em branco. Tu não sabe se o D3 está vazio ou espaço em branco, porque espaço em branco ele contaria. Vazio, não. O conte valores só não conta células vazias. Ok? Então, para nós aqui, resposta letra E. Lembra dessa discussão polêmica, Fernandão? Vamos lá, manda, Lu. Então, o B aqui é considerado como valores, professor? Qual? Aqui no A2, o B. O A, vamos lá. Quem que é considerado A2. como valor? A letra B, B. a letra B, que está no A2, é valor. É valor texto. Ah, tá. Porque a gente pensa que valor é valor numérico. Não, não. Para valor numérico, nós temos uma função chamada continum. Continum conta números. Conte valor é qualquer célula preenchida. A célula pode ser preenchida com valor texto, valor numérico, valor lógico, tá? Então eu posso preencher com vários tipos de valores. Ok? Tranquilo? Ok. Beleza. Então aqui para nós, resposta letra E, 6. Caramba, olha a próxima, olha a próxima. A próxima é extensa, hein? É extensa. A partir de um documento vazio no LibreOffice Writer em sua configuração padrão, o usuário executou as ações a seguir, na ordem especificada. Então, é nesta ordem, tá? Eu digitei uma palavra. Tarará. Clicou em alinhar o parágrafo à direita, tá? Pode ser o botão, pode ser a tecla de atalho. Então, o que acontece? Tá aqui minha folha, ó. Tá aqui minha folha. Eita, difícil fazer minha folha, hein? Tá aqui minha folha. Quando eu digitei uma palavra e eu cliquei em alinhar à direita, o que acontece? Veio à direita. Perfeito? Alinho à direita. E aí, teclei Enter. Quando eu teclei Enter, eu começo um novo parágrafo. Nessa hora que eu começo um segundo parágrafo, ele herda princípio da herança. Ele herda a formatação do anterior. O anterior está alinhado à direita. Então, esse novo parágrafo que eu começo também começa alinhado à direita. Digito uma nova palavra. Tá bom. Teclei Enter. Terceiro parágrafo. Ó, final do primeiro parágrafo, final do segundo parágrafo. E agora, teclei Enter. E eu cliquei em centralizar. E eu digitei uma nova... Quando eu teclei Enter, o terceiro está alinhado à direita.
mas eu peço para centralizar. E digito uma palavra, essa palavra fica centralizada. Centralizado. Teclo Enter, quarto parágrafo, herda a formatação do anterior, centralizado. Centralizado. Digito uma nova palavra, tá bom. Teclo Enter, oh caramba, vai para o quinto parágrafo. Centralizado. Clico agora em justificar, e digito uma palavra. Então agora, esse último, como ele mandou justificar, ele fica alinhado tanto à direita como à esquerda. Teclo Enter, vai para um novo parágrafo também justificado. Após todas essas ações, quantos parágrafos estão alinhados à direita? Só 2. Ok? Só os 2 primeiros. Os 2 seguintes estão centralizados. E o quinto, seria o sexto, também estaria justificado. Mas à direita, só os 2 primeiros. Resposta, letra B. Tranquilo? Que novela, hein? Que novela. Mas é questão de saber do princípio da herança e acompanhar o passo a passo. Tranquilo? Acertamos essa? Boa. Então vamos para outra questãozinha, fechando a nossa quarta prova. Uma mensagem de e-mail enviada e recebida com sucesso. Não deu problema, não. Em sua configuração padrão, possuía os campos preenchidos conforme se vê a seguir. Quem está mandando? Alberto. Para quem está mandando? Para Bárbara. Com cópia para quem? Para Camila. Com cópia oculta para o Dario. Né? E aqui o assunto, tá? Aqui o assunto, perfeito. Aqui tinha que dar mais um enter, né? Para ele aparecer aqui, assunto. Engraçado, no assunto ele botou Elisa, né? O que tem a ver, né? Mas é o assunto, é o assunto. Agora veja, Camila, que está aqui, Camila com C, né? Não é Camila com K, tá? Camila com C, Camila. Ao receber a mensagem, clicou em responder a todos. E sua mensagem de resposta automaticamente passou a ter como destinatário apenas. Se a Camila respondesse, iria só para o Alberto. Como ela respondeu para todos, ela responde para o Alberto e para a Bárbara. Para o Dario, não, porque ele é oculto. E para a Elisa, porque nem faz parte dos destinatários. Ela é o assunto, ela é o alvo da discussão. Então, somente para Alberto e para a Bárbara. Resposta, letra A. Letra A. Ok? Tranquilo aqui? Fechamos aí a nossa quarta prova. Pergunto aos colegas como é que a gente está aí. Firme e forte. Beleza. Tranquilo. Beleza. 20 questãozinha. De repente não está 20-0, né? Mas tá beirando aí, tá beirando, né? Tá beirando. O importante é, aquela que você errou, aquela que você se atrapalhou, você viu, porque é um assunto que a gente tinha visto há muito tempo, porque essa realmente eu não sabia. Temos que ver onde é que está essa dúvida para poder, de repente, bater mais e mais e mais nela. Ok? É muito tempo sem ver. Beleza. Vamos lá. Próxima questão. Próxima prova, na verdade. Opa! Aqui interrompe. Aqui. Compartilha a tela errada. Essa aqui mesmo, né? Foi. Os periféricos de computador podem ser classificados como periférico de entrada ou de saída, ou ambos, híbrido. Um bom exemplo de periférico de saída é o monitor, desde que não seja um monitor sensível ao toque, porque daí ele é entrada e saída. Pois o computador repassa informações para o mesmo através de sinais transmitidos via cabo. Né? Ok. A sinal alternativa que indica... A sinal alternativa que indica corretamente um padrão de conector que pode ser usado para ligar monitores em computadores. Como é que eu posso ligar um monitor no computador?
Via cabo paralelo? Não. Paralelo é impressora. Impressora é aquela antigona, um scanner antigo. RJ45? Não. RJ45 é o cabo de rede. PS2? Não. PS2 é aquelas portinhas redondinhas, teclado e mouse. Como é que é a história, Roberta? Mouse é o quê? O mouse é verde porque o rato está na grama e o teclado é lilás. Lilás. É o que sobrou, né? É o que sobrou, né? Beleza. O rato geralmente está na grama, né? Então, Legal. está no bueiro. Veja, estão pegando só os macetes e as dicas dos colegas, né? Vamos lá. Zip. Primeiro que zip não é nenhuma porta de conexão, é um padrão de compactação, um arquivo zipado, compactado. Não tem nada a ver. Aí a tua pergunta, mas para aí, professor. Monitor dá para conectar via USB? Dá. USB é uma porta universal, tá? Dá para conectar de tudo, inclusive monitor. Ok, resposta letra A. Certo? De repente o cara fica meio desconfiado e quer marcar outra, né? Não, vou marcar esse tal de paralelo que eu não sei, RJ45, porque o USB, eu acho que não dá. Dá, o USB é uma porta universal. Vamos lá. Próxima. A expressão em inglês, kernel, em computação, é comumente utilizada para se referenciar a qual desses componentes? Kernel é a mesma coisa que o Linux? Não. Kernel é o mesmo que processador ou CPU? Não. É um tipo de memória? Não. É o núcleo. É o núcleo do sistema operacional. Perfeito. É a parte que interage com a máquina. A parte externa, a concha é o shell. Ok? O núcleo é o kernel e a concha, a parte externa, é o shell. A parte externa é a parte que o usuário interage, linha de comando, interface gráfica. Ok. É o HD? Não, não. Resposta facinho, letra D de dado. Boa. Vamos lá. E a 23, pessoal? A 23. Conseguimos resolver a 23? O que marcamos a 23 aí? A, B, C, D, E. 0, 1, 2, 3 ou 4? 0, 1, 2, 3 ou 4? A B. B. Não, D de dado. D de dado. Você vê que você fala, eu sempre acho que é B, né? Tá bom, tá. Então tá. D de dado. Fernandão, e aí? Juliano, Lu, Roberta. Delta, D. D de dado. Esse eu não fiz. Não fez essa? Juliano, Pedalei nela também. pedalou também. Vamos resolver junto, então. Vamos resolver junto. Tá? Vamos lá. A primeira parte da questão é fácil. Ele quer uma soma. Só que observe que a soma que ele quer é de B2 e F2. Não é um até, é um E. B2 é 2, F2 é 6, a soma dos dois deu 8. 8. E esse resultado da soma está no G2. E é importante porque esse 8 que vai aqui agora, ó, esse 8 que vai aparecer aqui, tá? Ele participa da outra função. O que é a função mod? A função mod, como é que é, Roberta? Ela devia se chamar rest, porque ela pega um número, divide pelo outro e traz o resto. A função mod traz o resto da divisão. O resto da divisão do quê? Do 8. O 8, vamos ver se consigo fazer 8 aqui. Eu vou fazer um 8 assim, tá? 8. Aí, ficou um 8. 8 vai dividir pelo 5. 5. 8 por 5 dá 1. 1 vezes 5, 5. E quanto que é o resto? 3. 3, resposta letra D. Parabéns aí, pessoal. Robertinha,
Essa aí, lembra? Não, eu não fiz porque não deu tempo. Eu consegui fazer, só Mas fiz até a lembrar que 22. fazia a função mod. Não, isso eu sabia, mas é que não deu tempo mesmo. Show, tranquilo, tranquilo. E aí, deixa eu fazer uma pequena pausa aqui e perguntar. E aí, professora Helena, redação, como é que foi? Também no online também? Foi, aham. Né? Uhum. Tá tudo assim agora, né? Tá todo mundo só no online, né? Só no online. Fazer o quê, né? Veja, pessoal, e aquilo que a gente discutiu na live aquele outro dia, né? A tendência é que vai demorar um pouco para voltar, para se restabelecer, voltar até o presencial. Pô, você viu, tem muitos condomínios aí, né? Fernandão, acho que deve estar agindo bastante aí, algumas denúncias, o pessoal lá vendo festa, comemoração aqui. Pô, nem em casa, não dá para fazer, comemorar aniversário nem nada. Mas a impressão que dá, professora, é que tá vindo essa, assim, não sei, né? Porque a minha amostragem é pequena, mas tá muita gente conhecida, amigo de amigo, parece que essa cepa é bem mais agressiva. Tá começando a afetar... Eu não sei se o pessoal descuidou muito ou Começando realmente a pessoas cepa é muito próximas, agressiva. né? Mais próximas, tá? Então, Muito pessoa, infeliz fazer o quê, né? Para aqueles que desconfiavam que isso não existia, eu acho que tá bem claro que é sério e existe, né? Então, realmente, né, o fato de arriscar fazer uma aula presencial aqui não seria legal, não seria legal. Tá? E até aquela questão que eu havia comentado de um teste na minha família, a minha irmã, ela teve Covid. E ela fez 3 testes e só no terceiro que acusou que ela estava positivo. E eu tive com ela, minha irmã teve com ela e eu ia para aula. Então, os 2 anteriores deram negativo, mas ela estava com Covid já. Eu vi que hoje eu li, que a gente também lê tanta coisa, que o vírus pode ficar com a pessoa, eu não sei se é verdade, 14 dias, eu também não li direito, eu li rápido. Eu não sei se ela fica 14 dias sem saber e transmite, é assintomático, mas isso depois que é tanta coisa que a gente vê, né? Eu acho que então, mas a minha irmã, ela estava sintomática, ela estava com uma gripe muito forte, só que ela fez o primeiro exame e deu negativo. Aí ela esperou mais 4 dias, fez o segundo exame e deu negativo. Aí quando ela ia voltar a trabalhar, no 12º dia, deu positivo. Nossa. Bem, acho que é uma junção de coisas. Acho que falta um conhecimento maior de como o vírus age, né? Como é realmente. Tem muita informação equivocada, errada, que o pessoal solta. Então, junta tudo isso, na verdade... E junta outra coisa, professora, assim, não vou entrar nesse mérito, mas política, né? E porque fora tem um grupo grande de médicos, eles agora, a gente começou a receber pelo WhatsApp, do tratamento precoce. Quem está fazendo, tem estados que fazem, e alguns médicos em particular, eu conheço clínica, até uma das médicas está nesse grupo lá do WhatsApp que estão passando de médicos que fazem o tratamento precoce. Isso já ano passado, esse otorrino que trabalha nessa clínica, tem geriatra, tem várias especialidades, eles não tinham perdido nenhum paciente tinha sido entubado, tratado desde os primeiros sintomas. Mas aí entrou a política que está pesado, o negócio de não fazer. Eu acho que aí vem a indústria farmacêutica também, não vale a pena também para a indústria farmacêutica. Então, infelizmente, eu falo assim, se tem um médico de confiança, sentiu primeiro dia, um amigo meu no Rio ficou na quinta-feira, sábado ele foi no médico, segunda fez a tomo, já estava tomografia 70%, é muito rápido. Eu falo que tudo aquilo que possa ser feito e não vá te prejudicar, faça. Sim. Faça, sim. Né? Ficar em casa faz mal? Não, fica em casa. Usar máscara faz mal? Não, usa máscara, né? Mas não acredito que funcione. Tudo bem, não precisa acreditar, né? Usa. Mal não vai fazer. Então, a nossa parte a gente está fazendo. Estamos evitando a aula presencial e estamos fazendo essa nossa aula aqui. Não estamos deixando de estudar, não. Estamos firme aí, né? Firme aí e fazendo nossa aula EAD. Beleza? Professor, sumiu minha conexão, então a 23 ficou D mesmo, né? Só a 23? Isso. 23, D de dado, Resposta. Tá, ok. 3. Certo. Ok? Ok. Vamos para a próxima, então. 24. Considerando o LibreOffice Writer, assinale a alternativa correta.
Os arquivos criados pelo writer são gravados por padrão no formato ODF, com a extensão ODT. Engraçado, todo LibreOffice é ODF, que é Open Document File, né? É o formato. E aí, no caso do Writer, é ODT. No caso do Calc, é ODS. E não podem ser gravados no formato XML do Microsoft Office, com a extensão DocX. Pode sim, pô. Eu posso salvar como doc, docx, RTF, TXT, HTML. O que eu não consigo salvar é como PDF. PDF não dá, ok? Aí é o exportar, riscar. Outra situação, uma quebra de página, que é o Ctrl+Enter, pode ser inserida por meio do diálogo inserir quebra, aberto a partir da opção quebra manual, presente no menu inserir. Sim, sim. Ou através da tecla de atalho, Ctrl+Enter. Gostei. C. As margens do documento podem ser configurados na guia Margem do Diálogo, que se abre ao clicar em Formatar e em seguida em Página. Na verdade, você vai em Formatar, escolhe a opção Página, tá? E aí, o que acontece? Nesse Formatar, você vai ter várias abas. Né? Então, para você mexer nessa parte de margens, né? Você, se não me engano, a própria aba lá é margem mesmo, não é margens de diálogo, ok? Então, aqui o problema é o nome da aba. Letra D. A quantidade de colunas do documento é definida por meio do diálogo aberto ao se clicar em ferramentas e em seguida em colunas. Não é no ferramentas, é no formatar. Ok? Formatar é um menu importante. Ferramentas também, mas ferramentas tem mais a parte de ortografia, dicionário de sinônimos, contar palavras, mala direta, né? Macro. Agora, colunas está dentro do formatar. Por padrão, o atalho de teclado para inserir uma tabela é Alt F12. Não, é Ctrl F12. Não é Alt, é Ctrl F12. Então, risca também. Resposta aqui para nós é B de bola. Próxima, para fechar a nossa quinta prova. No navegador Chrome, existe uma opção de abrir uma janela utilizando o recurso Nova Janela Anônima. Ao utilizar esse recurso, é correto afirmar que o Chrome não salvará as informações, seu histórico de navegação, cookies, dados de sites e informações fornecidas em formulário. Perfeito. Na verdade, ele até gera, mas ele não armazena isso, porque quando você fecha a janela, ele apaga a informação. Ok, gostei da A. B. Esse recurso, janela anônima, que é o Ctrl+Shift+N, anônima, este recurso é liberado somente com a versão paga do Google Chrome Pro. Olha, eu desconheço a versão paga do Chrome. O Chrome está lá disponível, é gratuito, não tem nada a ver. Não. Mas como os caras inventam de cobrar tudo, né? Vai que amanhã ou depois surge uma versão Pro, né? Que é paga. Não, aqui no caso, não, bobagem. O Chrome salvará apenas as seguintes informações: histórico de navegação, cookies e dados de sites. Aqui ele fala que salvará isto, e aqui fala que não salvará. Perfeito. A ideia é do não. Não, ele não mantém essa informação. Este recurso é utilizado para minimizar o impacto na rede interna, deixando o navegador mais rápido e livre de ameaças de vírus. Nada a ver, né? Ele apenas torna mais segura a navegação, porque ele não vai manter os dados. Mas, dependendo do tipo de vírus, ele não vai impedir a ação do vírus. Ele vai impedir a coleta de dados.
Um tipo bem específico de roubo de informações. Resposta, letra A. Letra A. Bem, vamos para a última. Pergunta aos colegas, tudo tranquilo aqui? Podemos ir para a última? Última leva. Ah, achei que estava falando que era a última questão. Não, última prova. Suponha que um digitador trabalhando... essa aqui eu quero ver quem fez. Quem fez essa? Tá? Trabalhando continuamente, dia e noite, digite a uma velocidade constante de 60 palavras por minuto. Tá? 60 palavras por minuto. Essa é para o Juliano, que vai fazer a PF. Ele que manda bem de matemática, é? Pressupondo que uma palavra seja formada por 5 caracteres e que cada um ocupe 1 byte. Quanto tempo o digitador levará para preencher um CD de 640 megabytes? E aí? Quem fez essa? Quem fez essa? O Juliano vai fazer para escrivão, professor. Aí tem prova de digitação? Tem. Eu marquei a letra D. D de dado. Isso. Agora acertei. Mas eu levei quase 20 minutos para fazer e não sei se está certo. Eu só ia abandonar na prova. Vamos fazer junto. Tá? Ok. O que dados ele me dá? Ele fala o seguinte, que o nosso amigo digita 60 palavras por minuto. 60 palavras por minuto. 60 palavras por minuto é uma palavra por segundo. Ok? Se ele digita uma palavra por segundo e cada palavra tem 5 caracteres, então ele digita 5 caracteres por segundo. Isto, legal. Que mais? Quanto que tem cada caractere? Cada caractere é 1 byte. Então, ele cria 5 bytes por segundo. Eu quero lotar um CD. Esse CD tem 640 megabytes. Vamos converter isso para byte? Vamos lá. Quer fazer vezes 1000, quer fazer vezes 1024? Eu acredito que ele vai dar, porque ele não quer o valor exato. Vamos fazer vezes 1000 para facilitar a minha vida. Ok? 640 vezes 1000 para chegar em kilobytes. 640.000 vezes 1000 para chegar em bytes. Em bytes. Como o nosso amigo digita 5 bytes por segundo, 640 mil milhões dividido por 5, vou dividir por 5, para descobrir que ele vai demorar 128 milhões de segundos para preencher esse CD. Como cada minuto tem 60 segundos, eu vou dividir por 60. E eu vou chegar a 2.133.333 minutos. Como cada hora tem 60 minutos, eu vou dividir por 60. E eu vou chegar a 35.555,55 horas.
Como cada dia tem 24 horas, vou dividir por 24 e eu vou chegar a 1.481,48 dias. Aí alguns vão dizer, dependendo do ano tem 365, 366. Cara, não te preocupa com isso. Divide por 365. Divide. Tu vai chegar a 4,05 anos. Um pouco mais de 4 anos. Cara, um pouco mais de 4 anos digitando, hein? Vai ser um recorde, vai entrar pro Guinness. Tá? O cara ficou 4 anos digitando para preencher esse CD. Vamos dar uma olhadinha nas respostas? Vamos lá. Mais que 1 e menos que 6 meses. Não, passa de 6 meses. Mais que 1 e menos de 2 anos. Mais que 2 anos. Mais que 2 anos. Mais que 2 e menos que 4. Olha, um pouquinho mais que 4. Um pouquinho mais que 4. Mais que 4 e menos que 5. Então, aqueles nossos arredondamentos que a gente fez para os 1000, né? Veja, dá mais que 4. Dá mais que 4. E menos que 5. Mais que 5? Não. Mais que 4 e menos que 5. Legal, Mônica, isso mesmo. Letra D de dado. D de dado. Mas Boa. não é uma questão para fazer em 2 minutos e meio, né? Não, né? Essa aí demora um pouquinho, mas é uma questão que dá para fazer. Então, aquele tempo que sobrou, você pode voltar e ganhar esse pontinho na boa. Não é uma questão para arriscar de cara. Vou chutar, sei lá, né? E aí o cara que vai arriscar, ele pensa, coisa absurda, quem é que vai demorar 4 anos? Vou arriscar alguns meses aí, sei lá, vou arriscar. Eu acho que se a pessoa fosse arriscar, sem pensar muito, ele arriscaria por volta aí, letra A. Mais que 1 e menos que 6 meses. Né? Eu acho que a pessoa arriscaria isso. Ok? Mas é o tipo da questão. Não é para chutar de início, mas também para resolver ia demorar um pouquinho mais. Vai depois com calma. Questão de honra. Né? Antes de entregar a prova, vou fazer essa questão aqui. Parei, fiscal, aguenta aí, só estou terminando aqui esse cálculo, vou fazer isso aqui e já entrego. Né? Essa é uma questão de honra. Ok? E é o pontinho que pode ser que defina a tua vaga, né? Acertei essa, garanti a vaga. Vamos para a próxima. Vamos lá. Com relação a software livre, suas licenças de uso, distribuição, modificação, assinale a opção correta, tendo como referência as definições e os conceitos atualmente empregados pela FSF. Todo software livre deve ser desenvolvido para uso por pessoa física. Não pode ser usado por quem quiser, onde quiser, para o que quiser. Não. Em ambiente com sistema operacional da família Linux, devendo haver restrições de uso. Não. Então, né, já arrisca a letra A. O código-fonte de um software livre pode ser adaptado ou aperfeiçoado pelo usuário para necessidades próprias. E o resultado desse aperfeiçoamento pode ser liberado e redistribuído para outros, sem necessidade de permissão do fornecedor do código original. Não preciso pedir autorização. Olha, eu melhorei o teu programa, eu posso colocar ele à disposição? Não precisa. O programa já é criado com essa liberdade. Gostei da letra B. Toda licença de software livre deve estabelecer a liberdade de que esse software seja, a qualquer momento, convertido em um software proprietário. Um programa que é livre, ele morre livre. Não podemos mudar a regra do jogo. Não. Quando a licença de um software livre contém a cláusula denominada copyleft, significa que esse software, além de livre, é também de domínio público. O copyleft serve para proteger a autoria, né? Então você pode copiar, você pode alterar, mas você não pode apagar o nome do autor. Isso é o que define o copyleft. Não. Um software livre é considerado software de código aberto. Quando seu código está disponível em sítio da internet,
com designação org. Não. Podendo assim ser continuamente atualizado, aperfeiçoado, estendido na necessidade do usuário para executá-lo. Deve compilá-lo em seus computadores pessoais. Essa característica garante a superioridade do software livre em face de seus concorrentes comerciais proprietários, né? Eu falo que nada a ver, tem que associar ao .org, não. Até porque o software livre pode ser comercializado. Pode estar associado a um .com da vida, sim. Não. Então, resposta é B de bola. 28. No calc, deseja-se concatenar. Tem duas maneiras de concatenar. O conteúdo de A1, A2 e A3. Nesta ordem. Nesse sentido, avalie as assertivas abaixo. Quais são as duas maneiras? Usando o e-comercial, que é o símbolo de concatenação, ou usando a função concatenar. O grande problema da letra do item 2 é que o que separa um argumento de outro não é a vírgula, é o ponto e vírgula. Então, risca. Se fosse A1, ponto e vírgula, A2, ponto e vírgula, A3, legal, mas vírgula não tem. A1, A2 e A3 eu posso informar isso como um intervalo. Eu vou concatenar as células de A1 até A3. Ou o A1, E comercial, A2, E comercial, A3. Então, tanto um como o outro, legal. Resposta, letra E. Letra E. 1 e 3. Ok? Só lembrando que a função concatenar ou o símbolo, né, o E comercial tem o mesmo papel. Vamos para 29. E a 29, pessoal? 29 é uma questão bem visual. Conseguimos resolver ela? Marcamos o que para 29? A, B, C, D ou E? Marquei aí. E, vamos ver. 29, ele mostra esse texto inicial e ele pergunta que alternativa ao alterar a orientação de retrato, retrato é a página de pé, para paisagem, a página deitada. Uma página que era mais alta do que larga, agora ela é mais larga do que alta. Então eu vou observar aqui na régua a largura, ó. Ela tem 17 centímetros. Na letra A, ela continua tendo 17 centímetros. Na letra B, ela continua tendo 17 centímetros. Na coluna C, ela continua tendo 17 centímetros. Na letra D, ainda tem 17, mas que encrenca. E na letra E, ela passa a ter 26 centímetros. Então, na verdade, a página que estava como retrato, ela passou agora a ser apresentada no formato paisagem. Resposta, Professor, letra E. em algum momento mudaria a letra? Eu iria na E. Não, veja. Pois é, eu iria na E pelo que a letra ficou igual. Eu nem tinha reparado o tamanho da régua. Como assim que a letra ficou igual? A letra está igual aqui também, ó. Só que está dividida em duas tabelas. Ah, tá aqui tudo para maiúsculo, tudo bem, né? E aqui ele inverteu a escrita, aqui é o sentido do texto, né? Não tem nada a ver. Ah, aqui ele inverteu de trás para frente, não, né? O pessoal é criativo também, né? Criativo. Pois é. Não, realmente aqui é com relação à largura. Mas a palavra, o tamanho da fonte, tudo isso não altera. Resposta, letra E. Vamos para a nossa última tecla de atalho. Mas é uma tecla de atalho legal, gostosa de fazer. Tá? Ele coloca para nós lá algumas situações, mensagem, função de mensagem, nova mensagem, responder a mensagem somente por remetente, encaminhar a mensagem, obter as novas mensagens para todas as contas, função de imprimir a mensagem, marcar tudo como lido, pesquisar em todas as mensagens, uma pesquisa global e colar com uma citação.
Cara, dessas aqui, eu acho que a mais fácil para você começar é o 5, né? Como é que eu faço para imprimir uma mensagem? Ctrl P. Ctrl P. Cadê o Ctrl P? O Ctrl P está na primeira, segunda, terceira, quarta. Então, o 5 tem que estar na quarta posição. 1, 2, 3, 4. Isso? Na quarta posição, aqui. Olha o 5 aqui, ó. Só tem uma alternativa com 5 na quarta. Acabou a questão. Resposta letra C. Vamos ver? Olha só. 2. Começa com 2. O que faz o Ctrl R? R de responder. Mas ele responde para o remetente. Então, aqui é 1, 2. Ctrl K. Pesquisa todas as mensagens. Caramba! Da onde que eu ia tirar que o Ctrl K é para pesquisar? Né? Eu ia pensar Ctrl F, mas não tem nenhum F aqui, né? Sei lá. Então, aqui para mim, realmente, surpresa. 7. E aí, o Ctrl L. Será que eu ia pensar L de localizar, pesquisar? Tem nada a ver. Ctrl L é para encaminhar. É o 3. O único que está dado, que ajudou a resolver a questão, o 5. Veja, não é um Ctrl C para copiar, é um Shift C. Marcar tudo como lido. É o 6. É para ser um 6 isso aqui, tá? 6, pronto. Fechamos. O Ctrl N não é um negrito, mas é uma nova mensagem, né? New. De repente é outra que de repente era fácil de associar. 1. Tá? E aí a ideia do 8. Ctrl Shift O. Colar como citação, né? Pô, colar é Ctrl V, Ctrl Shift O. Cara, fica ruim, é ruim realmente de associar. Tá? Então essa aqui, demos sorte de a gente conseguir ali o Ctrl P. Porque de resto, só teclinha do além. Olha o 4. Obter novas mensagens. Eu falo que o F5 é um atualizar. O Shift F5 é como se eu atualizasse, ver se chegou coisa nova, tá? Então, 4. Mas realmente, questãozinha complicada. Eu falo sempre que e-mail não tem como complicar, e-mail é barbada, e-mail é fácil. Cara, esta questão ficou fácil porque a gente começou pelo Ctrl P. Mas se eu fosse pensar nas demais, era uma questão complicada, tá? Resposta aqui para nós, letra C. Pergunta aos colegas. Dúvidas? Tranquilo? Alguma pendência? Lu, tudo ok? Roberta, Mônica, Juliano, Fernando? Legal. Tudo certo. Então tá bom. Fechamos aqui a nossa aula de hoje, né? Seguiremos aí nosso cronograma, próximo é dia 29, né? 29, se não me engano, tá? 29. E aí, vou tentar mandar para vocês com antecedência, para vocês já ir resolvendo, né? E depois mando o link dessa aula gravada também, para vocês poderem ver, rever e rever, ok? Abraço a todos, um prazer ter estado com vocês, nem que seja à distância, tá? Se cuide, pessoal. Um abração. Boa noite. Já está noite.